13h56 minutos no horário de Brasília, canal do Boi News, 27 de setembro, também ao vivo pelo Facebook e portal sba1.com. A taxa de desocupação, que mede o número de pessoas sem atividade de trabalho, caiu de 15% em março deste ano para 13,7% em junho. O dado está na análise de desempenho do mercado de trabalho, com base na pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua do IBGE, divulgada hoje pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O crescimento de postos de trabalho ficou concentrado nos setores informais do mercado. A taxa de desocupação em junho foi a menor apurada desde maio do ano passado. Segundo os pesquisadores, o avanço recente das contratações ocorridas principalmente em setores que empregam mais mão de obra informal. Por exemplo, na construção, a alta foi de mais de 19%, na agricultura, de 11,8%, e nos serviços domésticos, o crescimento foi de 9% de ocupações em trabalho. O IPEA destacou que no segundo trimestre deste ano, na comparação interanual, houve uma expansão de 16% dos empregados no setor privado sem carteira e de quase 15% dos trabalhadores por conta própria. A Câmara dos Deputados debate hoje a mistura do biodiesel nos combustíveis. Ao vivo de Brasília, as informações de Berenice Leite. Boa tarde, Berê. Boa tarde, Zaidan. É isso mesmo. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados realiza nesta segunda-feira uma audiência pública sobre a mistura do biocombustível, aliás, do biodiesel nos combustíveis. O debate atende aí um requerimento do deputado Pedro Lupion, do Paraná, e a gente sabe que, de fato, um dos principais resultados do uso do biodiesel, bioetanol e outros, é a diminuição da dependência energética em relação aos combustíveis fósseis, o que implica aí diretamente na redução significativa da emissão de gases poluentes e do efeito estufa na atmosfera. Foram convidados para discutir este assunto, além dos parlamentares, o diretor do Departamento de Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, também o diretor superintendente da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil, entre outros convidados. Nós iremos acompanhar esta audiência, que está marcada aí para ter início às 14h no plenário 12. Zaidan. Obrigado, Berê. O Banco Central manteve pela segunda semana consecutiva em 5,04% a projeção de crescimento da economia do Brasil em 2021, informou hoje o Boletim Focus do Banco Central. Para 2022, a expectativa do PIB caiu de 1,63%, que era do relatório da semana passada, para 1,57% no ano. A projeção de inflação para 2021 também foi elevada, de 8,35% do relatório anterior. Os economistas elevaram a taxa para 8,45% ao ano. A estimativa para a taxa Selic de juros se manteve em 8,25% ao ano. Também foi mantida a projeção para a cotação do dólar em R$ 5,20 no final deste ano. E vamos saber como abriu o dólar a semana ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo. A atualização dos mercados com Walter Puga Júnior. Boa tarde, Puga. Boa tarde a vocês, Zaidan. Boa tarde a todos. O dólar esboçou um movimento de queda logo na abertura, a partir das 9 horas da manhã, mas em seguida retomou de novo trajetória de alta. Tem oscilado próximo dos valores da última sexta-feira, quando fechou a R$ 5,34. Neste momento está a R$ 5,34 mais 90. Tem uma leve alta de 0,11%. Mas chegou a operar em níveis mais altos, viu? Chegou a R$ 5,35, aliás, passou de R$ 5,35. Agora, o destaque hoje é para a alta acentuada dos preços do petróleo. Petróleo que já teve na semana passada alta de 3%,
aproximadamente, sobe agora e sobe mais. Neste momento, petróleo tipo Brent, petróleo de nível mais elevado, qualidade melhor, opera a 78 dólares e 50 centes o barril, 59 centes para ser exato, em alta de 1,76%. Mas o petróleo já passou de 79 dólares o barril nesta manhã. E o petróleo tipo WTI opera também em alta de 1,68%, agora a 75 dólares e 22 centes o barril. Portanto, petróleo em alta movimenta o mercado em todo o mundo, porque a alta do petróleo puxa automaticamente para a alta também alguns dos principais produtos agrícolas e commodities metálicas. De olho na informação, o dólar volta a subir e o petróleo também. É com vocês, Zaidan. Obrigado, Puga. A umidade do solo favorece a produção de hortaliças no Rio Grande do Sul. Ao vivo de Cruz Alta, noroeste do estado, as informações de Paulo Andrei. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zaidan. Exatamente, a gente fala especialmente sobre a região de Santa Rosa, onde durante a última quinta-feira a Emater divulgou um informativo dizendo que essa umidade em excesso vem gerando aí uma boa perspectiva para os produtores de hortaliças e outros derivados. Afinal de contas, essa umidade que persiste no solo vem deixando de lado a necessidade da irrigação. Então, muitos produtores acabaram por buscar mudas de tomateiros para consumo próprio, a fim de também aumentar a produção, principalmente da agricultura familiar. Vale ressaltar o cuidado de cada um desses produtores com o excesso da umidade. Afinal de contas, surgem aí diversos insos e algumas pragas, como o pulgão no repolho e na couve-flor. Segundo os dados do próprio informativo da Emater, agora eles vão focar mais no plantio de tempero verde, rúcula, rabanetes, repolho, couve-flor, ou seja, não somente as leguminosas vêm tendo destaque na região de Santa Rosa e região noroeste aqui do estado, como as hortaliças, então gerando aí uma grande renda para a agricultura familiar. Para o pessoal que nos acompanha e quer saber um pouquinho mais sobre essa umidade, como a temperatura vai seguir aí nas próximas semanas, logo na sequência a gente já tem também mais informações com a Renata. Eu volto com você no estúdio, Zaidan. Obrigado, Paulo. É verdade. Vamos então chamar a Renata Ferreira e a previsão do tempo. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. O primeiro fim de semana da primavera foi marcado pelo retorno das chuvas em diversas regiões produtoras. E hoje essas chuvas ainda seguem em algumas áreas. Hoje os temporais, Zaidan, continuam sobre o centro-oeste brasileiro, sobretudo aí no estado de Mato Grosso. Em Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul, a chuva também ocorre, mas de forma bastante passageira. No Nordeste, a semana começa com previsão de chuva sobre a faixa leste da região e na costa do Maranhão, devido à circulação marítima que favorece a formação de nuvens carregadas. Enquanto isso, o interior segue assim, quente e seco. Na faixa norte do país tem previsão de chuva forte hoje, entre o Amazonas, região central do Pará, sul de Rondônia, devido às instabilidades no alto aí da atmosfera. Nas demais áreas da região, os temporais ocorrem de forma isolada, especialmente no período da tarde. Na região sul, não tem previsão de chuva nesta segunda-feira, mas a partir de amanhã o cenário tende a mudar. Isso porque uma frente fria volta a atingir o Rio Grande do Sul, trazendo temporais em todo o estado, com raios, rajadas de vento e também granizo. No sudeste do país ainda há previsão de chuva isolada sobre o norte de São Paulo, Serra da Mantiqueira, Espírito Santo e grande parte de Minas Gerais, devido à combinação entre calor e também umidade. Zaidan, daqui a pouco eu volto com mais destaques da previsão do tempo. É com você. Obrigado, Renata. Pois é, a chegada ontem à tarde dessa chuva causou, muita gente ficou assustada, né? Assustou moradores de diversas cidades do interior de São Paulo. Ao vivo de Araçatuba, noroeste paulista, as informações de Gustavo D'Angelo. Boa tarde, Gustavo. Muito boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Pois é, Zaidan, o que ocorreu ontem aqui no interior de São Paulo foi uma tempestade de areia, né? E esse fenômeno, ele é muito comum em regiões desérticas,
mas atingiu aqui o interior de São Paulo, cidades como Presidente Prudente, Franca, Jales, Araçatuba, Barretos, Ribeirão Preto e outras localidades. A tempestade também foi registrada em municípios de Minas Gerais, próximos do estado paulista. Segundo o Climatempo, Zaidan, essa tempestade de areia ocorre quando ventos intensos levantam uma quantidade significativa de poeira do solo para a atmosfera, podendo transportar essas partículas por grandes distâncias. O vendaval levantou nuvens de poeira e o dia ficou com cara de noite em algumas cidades, como a gente viu aí nas imagens. E isso foi registrado em vídeos postados em redes sociais. Como você disse, o pessoal ficou muito assustado. As estações do Instituto Nacional de Meteorologia registraram, em média, rajadas de 50 a 60 quilômetros por hora no interior de São Paulo, mas o vento foi superior em muitas cidades. Em Ribeirão Preto, os ventos passaram de 92 quilômetros por hora. Algumas regiões registraram fortes tempestades após o fenômeno, com muita chuva e granizo. Segundo o INMET, algumas áreas seguem sob atenção para risco de novas chuvas. Zaidan. Valeu, obrigado Gustavo D'Angelo. Os bancos têm até o dia 4 de outubro, segunda-feira que vem, para fixar em R$1.000 o limite de transferências e pagamentos noturnos pelo Pix. Aqui conosco as informações ao vivo. Boa tarde, Kylie Rodrigues. Boa tarde, Zaidan. A limitação de valores do Pix será das 8 da noite até 6 da manhã para operações feitas entre correntistas. As empresas não serão afetadas pela restrição determinada pelo Banco Central, que justificou a medida como segurança para evitar sequestros e roubos noturnos de cidadãos. O limite de R$1.000 valerá também para outras operações bancárias, como transferências via TED ou DOC, pagamento de boletos e compras com cartões de débito. A alteração dos limites poderá ser solicitada pelo cliente, mas só serão concedidas 24 horas após o pedido e não mais instantaneamente. Até 4 de outubro, os bancos devem oferecer também a possibilidade de cadastrar contas que poderá receber valores acima do limite. Zaidan, com você. Obrigado, Kylie. De acordo com o IBGE, como demos aqui na semana passada, mais uma vez consecutiva neste ano, Sorriso, no norte do Mato Grosso, mantém a liderança no ranking do valor da produção agrícola por município. Muito boa tarde, Valdir Pacheco. Olá, Zaidan, boa tarde a todos. Zaidan, mais uma vez, Sorriso, localizado 400 quilômetros no norte de Cuiabá, em Mato Grosso, foi o município com a maior produção agrícola do país. Essa informação foi divulgada recentemente pelo IBGE no estudo da produção agrícola por municípios referente a 2020. O valor da produção em Sorriso chegou a 5,3 bilhões de reais, ou 1,1% do total nacional, com destaque para soja, milho e algodão em caroço. Mato Grosso concentra 20 dos 50 municípios com os maiores valores de produção. São Desidério, na Bahia, vem em segundo lugar com 4,6 bilhões de reais em valor da produção agrícola. Em 2020, o valor total da produção do país atingiu 470 bilhões de reais, um volume 30% maior do que em 2019. A área plantada superou 83 milhões de hectares, 2,7% a mais do que no ano anterior. Zaidan. Obrigado, Pacheco. CB News termina aqui, obrigado a você também. Eu volto mais tarde, 10:05, horário de Brasília, com mais pecuária. Você fica agora com a nossa agenda de leilões. Até mais.